Esse vídeo é para você que sente muita vontade de comer doce, mas está sempre fazendo um desafio de 30 dias sem açúcar, sempre tentando ficar sem comer de todas as formas, mas mesmo assim acaba voltando a consumir e acaba exagerando. Como nutricionista especializado em comportamento, eu vou te passar estratégias para te ajudar a lidar com doce e também te fazer entender por que você sente tanta vontade assim de comer um chocolate, de comer alguma outra coisa. O que faz a gente ter tanta vontade de comer doces? Cara, existem diversos mecanismos que podem explicar isso. E eu sempre fico assim, eu sempre acho errado quando eu vejo pessoas atribuindo apenas um motivo, porque diversas coisas vão regir o nosso comportamento alimentar, os nossos desejos alimentares. Então assim, fatores psicológicos, fatores ambientais, fatores dietéticos, você pode estar com fome. Então assim, existem muitos motivos que podem te levar a comer. Porém, tem um ponto muito específico que é pouco falado. Cara, o fator cultural é muito presente na vontade de comer doces. Por quê? Cara, quando você está crescendo, você vê nos filmes, nas séries, no cinema, você vê aquela menina ali que brigou com o namorado, ela tá triste, aí a amiga vem, acolhe ela com um balde de sorvete. A gente vê uma criança, quando tira uma nota boa na prova, o pai vai lá, dá um chocolatezinho, dá um donut, dá qualquer doce. Então, o aspecto cultural ensina pra gente, desde pequenos, que o doce está associado a uma recompensa, a uma gratificação. E, cara, quando você extrapola isso para a sua vida adulta, o que acontece? Você passa a entender que, pô, tive um dia muito ruim, eu mereço um doce. Me estressei no trabalho, briguei com o meu chefe, briguei com a minha namorada. Pô, vou pedir um hambúrguer aqui porque eu mereço, estou estressado. E isso tudo se resume a um termo: regulação emocional. É muito difícil as pessoas conseguirem ter o autoconhecimento necessário para saber outras estratégias que não sejam o doce para você lidar com momentos de grande desconforto. É por isso que a psicoterapia é muito importante. Ela vai te ajudar justamente nesse ponto. Ela vai ajudar você a se descobrir, a descobrir novos hobbies, talvez, como, por exemplo, pô, você está muito estressado, então lê tal livro que você gosta, ouve tal música que no último volume vai te deixar muito feliz, muito animado, vai mudar o seu humor. Enfim, existem diversas estratégias de regulação emocional que não necessariamente estão associadas à comida. Só que a comida é uma das formas mais fáceis e socialmente aceitas de regulação emocional. E sempre que eu falo de regulação emocional, eu gosto de trazer à tona que a gente se estressa muito hoje em dia. Se fizermos uma comparação com o ser humano da época dos caçadores-coletores, que eles conviviam em pequenos grupos, andando para lá e para cá, atrás de comida, fugindo de predadores também, naquela situação, as possibilidades de estresse basicamente era fugir de um predador, em que você iria lutar ou fugir, tem até o sistema de luta-fuga, né, que a gente pode falar em outro vídeo, e, sei lá, você discutiu com algum membro da sua microcomunidade ali que convivia com você. Cara, hoje em dia a gente tem diversas formas de se estressar. Isso acaba prejudicando muito a nossa tomada de decisão. A nossa tomada de decisão, ela não é apenas guiada por essa área, mas essa área é muito importante nisso, que é o córtex pré-frontal. Ele basicamente é aquela voz que vai dizer para você, pô, faz tal coisa que no futuro vai ser melhor para você. Evita essa recompensa imediata para no futuro você ter uma recompensa maior. Então, quando a gente está muito estressado, essa área é silenciada, entre aspas. Extrapolando isso para a alimentação, se você estiver estressado e estiver com fome, muito provavelmente a sua escolha alimentar não vai ser tão saudável assim. Em vez de um prato com arroz, feijão, frango e legumes, muito provavelmente você vai preferir um hambúrguer com batata frita. E além desse fator, eu vejo pouca gente comentando que quando a gente consome um alimento que é rico em açúcar e gordura, o reforço que a gente tem a nível do sistema nervoso, ou seja, a chance de a gente acabar tendo vontade de comer esse alimento novamente em ocasiões futuras, é bem grande, em comparação, por exemplo, a frutas e legumes. Vou explicar por quê. Antigamente, justamente na época dos caçadores-coletores, a gente não sabia quando ia comer de novo. Ou seja, era muito interessante naquela época, quando a gente tivesse a oportunidade de comer, comer o máximo possível para estocar o máximo de energia, já que a comida era escassa. Porém, hoje em dia, nossa comida não é escassa. A gente pega o celular aqui, cara, posso ver aqui e vão ter diversas opções para eu pedir um alimento que vai chegar
lá na porta do meu prédio com muita facilidade e com certeza pode ser um alimento muito calórico, desde que seja a minha escolha. Então, nesse contexto, a gente tem que entender também que o ser humano daquela época, a termos fisiológicos, neurobiológicos, é muito parecido com o ser humano de hoje. E aí que você vê que alguma coisa tá errada, cara, porque se hoje a gente tem uma abundância alimentar com a mesma cabeça praticamente daquela época, obviamente vai dar merda. Então, por isso que a gente tem tanta dificuldade para regular a alimentação. Comer alimentos que são ricos em açúcar e gordura, como chocolates, balas, doces, um brownie da vida, um sorvete, é muito reforçador. Aumenta muito a nossa chance de consumo futuro. E pouca gente fala disso. E aí o que acontece? Você que está tentando reduzir o consumo desse tipo de alimento, fica pensando que, meu Deus, eu sou compulsiva, tipo, eu sou viciado em chocolate, sou viciado em doce, eu não tenho disciplina. Você fica só se martirizando enquanto tem influências biológicas, culturais e de ambiente jogando contra você. Também não podemos esquecer que o fato de estar com fome vai aumentar muito a vontade de comer doce. Então, o que eu sempre faço com meus pacientes, cara? Por mais que a pessoa esteja buscando emagrecimento, eu tento aumentar ao máximo possível o volume de comida dessa pessoa. Porque todo mundo fala, tem que ter proteína para aumentar a saciedade. Beleza, proteína é o macronutriente que mais dá saciedade. Porém, o volume de comida que você come também é muito importante. Então, se atentem a isso, cara. Se você fica muito tempo sem comer, muito provavelmente você vai sentir uma vontade maior de comer um doce ou qualquer outro alimento que seja hipercalórico, assim como eu falei anteriormente no vídeo. Então preste atenção nisso, cara. Dá um pouco mais de atenção para o volume da sua alimentação, para a distribuição dela ao longo do dia. E por falar nas refeições e na organização delas, o café da manhã é importantíssimo para você manter uma saciedade ao longo do dia inteiro. Cara, tem diversos trabalhos que mostram pra gente que fazer um bom café da manhã, rico em proteínas, em fibras, faz com que você tenha bastante saciedade e acabe comendo menos calorias no final do dia. Inclusive, depois eu posso fazer um vídeo sobre café da manhã e saciedade. É um tema muito interessante e, cara, vai te ajudar bastante. Faça seu café da manhã, preste atenção nisso. O ambiente influencia mais do que você imagina. Quando eu falo de ambiente, é para você considerar literalmente tudo. Qualquer coisa que está ao seu redor pode e vai influenciar o seu comportamento. Ou seja, cara, se você tem muita dificuldade em não comer um chocolate, um Kit Kat, vamos usar o exemplo do Kit Kat. Se você tem um péssimo autocontrole com o Kit Kat, é uma ideia terrível você ter na sua despensa uma caixinha de Kit Kat, porque muito provavelmente só o fato de você saber que está lá vai te fazer acabar comendo em algum momento. Então assim, cara, o autocontrole é uma coisa que a gente não pode testar a todo tempo. Quanto mais você se força a exercer o autocontrole, mais cansado você fica. É o que a gente chama na literatura de recurso cognitivo. Ou seja, cara, vamos supor que aqui, nessa garrafa, tem, sei lá, tem um sabor de Gatorade que eu gosto muito. Aí eu deixo a garrafa aqui do meu lado. Ela tá aqui. E eu não posso tomar muito Gatorade porque, sabe, eu tenho diabetes, por exemplo. O Gatorade tem muito açúcar, eu tô aqui sentado, não tô gastando energia nenhuma e não posso tomar muito. Aí eu fico aqui, fico olhando pra ela, tô olhando pra garrafa. Cara, a chance de eu acabar bebendo essa garrafa, pegar mais, é muito grande, porque eu tô aqui testando o autocontrole a todo momento e isso é horrível, cara. Isso me esgota os recursos cognitivos, vai me deixar muito mais impulsivo para outras tarefas, vai atrapalhar o meu desempenho cognitivo em trabalho, vai deixar o meu humor um pouco mais para baixo também. E por falar dos alimentos que você tem em casa, de fazer estoque, tem um estudo, cara, que é muito legal. Ele fala pra gente que ele pega ali umas pessoas e testa quanto de doce elas vão comer em determinada distância. Por exemplo, quando o doce está não muito próximo, mas visível. Quando o doce está muito próximo e visível. Quando o doce não está visível, mas a pessoa sabe que tem, por exemplo. Cara, quando o doce está muito próximo e muito visível, as pessoas comem quase 2 vezes mais porções de doce. Então, isso é um dado que mostra pra gente que realmente não tem como você deixar o seu ambiente de lado, não tem como você não cuidar do seu ambiente. E quando eu falo de ambiente, não é só o que você tem em casa, mas também, isso aqui, cara, celular, é muito importante. Então, como você quer manter um planejamento alimentar, como você quer ter uma boa adesão à dieta, se quando você abre aqui o feed do Instagram, cara, os seus reels basicamente só tem receita de um bolo com 300 tipos de chocolate, só tem anúncio de promoção de rodízio. Cara, tudo isso vai plantando uma sementinha aqui e você literalmente vai ter mais vontade por estar tendo um contato frequente com aquilo a todo momento. Então, toma cuidado com isso também.
Se você tem muita dificuldade em pedir delivery, por exemplo, cara, tipo, deixa o aplicativo oculto ou desinstala ele. Deixa para pedir apenas, deixa para liberar o aplicativo apenas quando você realmente for pedir. Evita ter uma exposição direta com coisas que dificultam o seu controle. E quando a gente fala de consumo de doces e dieta, as pessoas tendem a acreditar que só porque você começou a fazer um acompanhamento com um nutricionista, que você nunca mais vai poder comer um doce, que comer um doce é proibido e tudo mais. Mas, cara, não funciona assim. Inclusive, alguns pacientes conseguem comer uma porção de doce, de chocolate diariamente. Isso tudo depende da relação que a pessoa tem com a comida. Então, como eu faço na minha prática aqui? Eu sempre avalio como a pessoa está se relacionando com esse doce, com o alimento que ela quer incluir. Então, por exemplo, se uma pessoa que, cara, infelizmente tem muita dificuldade, ela quando vai comer não consegue comer, por exemplo, uma colher de doce de leite, não consegue comer 2 quadrados de chocolate, ela acaba exagerando. Nesse caso, é melhor a gente retirar um pouco e tentar, possivelmente, depois de algum tempo, reintroduzir com quantidades controladas também. Também existe aquele tipo de paciente que vai acabar consumindo todos os dias uma quantidade muito grande. A pessoa que se intitula, tipo, viciada em chocolate, não consegue ficar sem. Então a gente faz pequenos testes às vezes, por exemplo. Fulano, vamos lá. O que você acha, como você se sente se a gente tentar fazer um teste aqui? Tenta ficar um dia sem comer. Cara, se você fica um dia sem comer, você já prova pra você mesma que você não é viciada, que você tem um controle sobre aquilo ali. Quando a gente consegue organizar uma estrutura, organizar um plano alimentar, a pessoa aumenta muito a percepção de controle que ela tem sobre a alimentação. E isso, tipo, motiva muito mais ela a continuar fazendo as coisas, a continuar tendo uma boa adesão. Inclusive, ter essa percepção de controle é um dos pontos principais que eu tento chegar com os meus pacientes. Porque sem isso, cara, é muito difícil você ter uma adesão a longo prazo. Fica aquele clássico caso em que a pessoa segue a dieta bonitinha até o final de semana, aí depois de, sei lá, comer uma pizza com um amigo, saiu com o marido, com o namorado, aí exagerou um pouco, a pessoa já acha que tem que chutar o balde e largar tudo de vez, sabe? Não é assim que funciona, por isso que a gente sempre proporciona um acompanhamento bem próximo, para sempre ajudar a pessoa e trazer soluções práticas, para que ela não fique presa a uma crença que não existe. Não tem ninguém que é viciado em açúcar, não tem ninguém que é viciado em doces. Isso, tipo, tá muito relacionado com tudo que eu falei. A cultura, ambiente, estado fisiológico, fome e tudo mais. É isso, gente. Chegamos ao final do vídeo aqui. E se você chegou até aqui, tá vendo o final do vídeo, saiba que eu tô muito feliz por você estar aqui comigo, porque pra mim é um vídeo relativamente longo. Então, cara, de verdade, é muito gratificante poder fazer alguém assistir o conteúdo por tanto tempo. Então, comenta aqui embaixo qual é o seu doce preferido. E se o vídeo agregou alguma coisa pra você, te ajudou de verdade, se inscreve no canal, por favor, dá essa moral, dá o like e ativa o sininho também. Assim você vai receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo e vai aproveitar todos os conteúdos. Tamo junto e abraço.